Deixe o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal e também ative o sininho das notificações. Se você quiser, deixe no local dos comentários nomes de pessoas para a oração. Bem, pessoal, boa noite. Gente, hoje nós vamos continuar a campanha chamada Os Milagres de Eliseu. Veja, a Bíblia fala de um profeta chamado Eliseu, que foi o sucessor de Elias. Elias já foi um homem muito usado por Deus. Eliseu foi muito mais usado. Por quê? Porque Eliseu, ele tinha uma disposição de coração muito ousada. Veja, Deus deu algo para ele e ele fez algo com o que Deus lhe deu. Você sabe que isso é a mesma coisa hoje? Deus deu algo para mim e para você, tão valioso e poderoso, só que muitas vezes a gente não usa. Por isso que coisas maiores não acontecem na nossa vida. E nem na vida daqueles por quem a gente ora. Porque se você for ver a vida de Eliseu, ele orava e a coisa acontecia. Ele orava pelas pessoas e as pessoas eram abençoadas pela oração dele ou pelas coisas que ele fazia. E assim tem que ser com a gente também. Então, nessa campanha dos milagres de Eliseu, nós estamos vendo as coisas maravilhosas que Deus operava pelas mãos de Eliseu. Mas por quê? Porque Eliseu deixava. Então aprenda a deixar Deus se manifestar através da sua vida também. Amém, pessoal? E é por isso que é uma campanha, né? Cada dia você vê um texto bíblico sobre isso, você vai aumentando a sua fé, ouvindo a palavra, e em praticar a palavra, você vai ver o nosso Deus se manifestar. Até porque a Bíblia diz que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém, pessoal? Fica de pé, por favor, então. Como é oração, como é culto de cura e libertação, faça a oração aí para Deus te abençoar, libertar, curar, enfim, como você achar melhor, tá bom? Pai Celestial, amado e santo, em nome do Senhor Jesus, te damos graças mais uma vez por poder falar contigo. Obrigado, meu Senhor, pela tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão poderosa estendida sobre nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e também diz tua palavra, o Senhor não mudo. Se o Senhor tinha misericórdia, tinha amor, curava e libertava no passado, assim é o Senhor hoje. Então, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, estende a tua mão sobre essa pessoa que está aqui, para curar, para libertar, para transformar, para prosperar, para quebrar as correntes do mal, para destruir as obras do diabo, para destruir as obras de feitiçaria, bruxaria, magia negra e todo mal que se levante contra essa pessoa, caia por terra desde já. E Pai amado e santo, desde já te damos graças pela resposta e pela bênção, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, amém. E graças a Deus. Levanta as mãos para o céu um minutinho, por favor. Repita comigo assim, ó. Deus e Pai, eu te agradeço por mais esta oportunidade que o Senhor me concede nesta noite de buscar a tua face e de experimentar o teu poder libertador em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. E dê uma bela salva de palmas para o Senhor Jesus. Muito bem, pode se sentar, por favor, e se você tem a sua Bíblia, abra, por favor, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2. Vamos começar o texto lendo no capítulo 2, o versículo 14. Leia comigo aí, o que está escrito? Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu, o que, gente? Passou. Olha para cá, por favor. Nós começamos aqui pelo fim de um trecho, mas começamos também pelo primeiro milagre que Eliseu operou. Você está lembrado da historinha de Elias e Eliseu, né? Eu falo historinha no bom sentido, é uma bela história, é uma grande história, né? Eu falo historinha porque a historinha é curta. Elias estava para ser arrebatado. Ele era o profeta, maior profeta de Israel.
E ele não queria deixar Israel sem um profeta. Então ele estava treinando o Eliseu. Elias era o profeta mais velho, Eliseu era o aprendiz. Elias, ao treinar Eliseu, prometeu para ele que se Eliseu visse ele, Elias, subir ao céu quando fosse arrebatado, porque arrebatamento é uma coisa, um piscar de olhos, né? A Bíblia fala que vai ser assim. Quando o Senhor Jesus vier arrebatar a igreja, você pensa que as pessoas vão ficar vendo os crentes subir? Não, ninguém vai ver, o mundo não vai ver. É uma coisa tão rápida e instantânea que só a gente que vai perceber. Então, Jesus volta, pá, num piscar de olhos. É mais rápido que um piscar de olhos. A Bíblia usa essa expressão para indicar a rapidez com que acontecerá. Os mortos em Cristo, quer dizer, aquelas pessoas crentes que já morreram no passado, vão ressuscitar, e nós, os que estivermos vivos naquele dia, subiremos, seremos transformados. Porque nós não podemos entrar no céu com esse corpo não aguenta, tem que ser transformado. Nós temos que ter o mesmo corpo que Jesus tem. E no arrebatamento isso vai acontecer. Então é num piscar de olhos. Então já de cara, fica alerta, hein? Que você não sabe o dia que Jesus volta. Você sabe o dia que Jesus volta? Não, você não sabe, nem eu sei e nem ninguém sabe. Pode ser a qualquer momento, né? Então fica alerta. Mas voltando para o texto aí. Então Elias prometeu para Eliseu: Eliseu, já que você quer a porção dobrada do meu espírito, a mesma capacidade que eu tenho de Deus, né, de operar milagres, de servir ao Senhor, então é o seguinte: se você conseguir me ver subir, você recebe o que você pediu. E aconteceu. Nós brincamos aqui, né, outro dia, né? O Eliseu grudou no Elias que não soltava, né? Acho que nem para ir no banheiro o rapaz tinha sossego, né? Porque estava toda hora olhando ali, dormia com o olho aberto, outro fechado, né? Porque não queria perder a bênção. Até que chegou o momento em que Elias foi levado e Eliseu viu. E como prova disso, Elias deixou cair para ele o manto de Elias, o manto, aquela capa que ele usava. E Eliseu pegou aquela capa e ficou para ele. Veja, até aqui, nós estamos mais ou menos como quando a gente aceitou a Cristo. Quando a gente ouviu o Evangelho pela primeira vez, quando a gente se conscientizou que éramos pecadores, que já nascemos no pecado, e que nós não podíamos nos salvar sozinhos, por nós mesmos, que nós precisávamos de um Salvador. E o Evangelho diz que esse Salvador é Cristo, que veio nos salvar de graça, não por nossas obras, mas pela bondade dEle. E quando nós cremos nisso e aceitamos Jesus como Senhor, ou seja, quando nós nos propusemos a servir a Jesus, porque aceitar Jesus como Senhor, gente, não é só falar, eu aceitei Jesus, passei pelas águas do batismo, mas você fica vivendo como que é por aí no mundo. Não é isso aí, não é aceitar Jesus, tá? Aceitar Jesus é servir a Ele, é mudar de vida. Por isso que a Bíblia fala que um dos significados do batismo nas águas é mudança de vida. É como se você sepultasse o velho homem, quando você está caindo nas águas, e quando você está sendo levantado das águas, é como se você fosse uma nova criatura para viver uma vida nova, tá? Então, aceitar Jesus é decidir de coração, a partir de hoje, eu recebo Jesus como meu Salvador, aquele que me salvou, mas também recebo como meu Senhor. Naquele momento você nasce de novo. E você começa a servir a Ele. Quer dizer, aquilo que você gostava do pecado, você não quer mais. Dentro de você vai mudar. E aquilo que você não gostava, orar, buscar Deus, vir na igreja, ler a Bíblia, você passa a gostar. É impressionante a transformação que Deus faz. Mas tudo bem. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos para a gente o manto de Elias. É linguagem figurada, tá, gente? Só para você entender. O manto de Elias representava o poder. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos dentro de nós o Espírito Santo. Sabia disso? A Bíblia fala isso. Você recebe o Espírito Santo, não quando você é batizado nas águas, não. Você recebe o Espírito Santo quando você nasce de novo, quando você se converte de verdade a Cristo. E muitos de nós aqui já aceitou Jesus há muitos anos atrás, outros há pouco tempo, outros no médio tempo, né? Mas cada um de nós que já recebeu a Jesus como Salvador, tem dentro de si o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade.
ou da divindade, se você quiser falar assim. Ele não é uma força, como algumas seitas religiosas falam, uma força ativa. Não, força que não é força ativa, que se fosse força elétrica, não. É uma pessoa. Ele é o próprio Deus dentro da gente. Eu te pergunto, quem tem maior poder do que Deus? Quem tem, gente? Alguém tem maior poder que Deus? Não, não tem. É esse Deus que habita dentro da gente. Então, dá para você entender por que na Bíblia está escrito que nós somos mais que vencedores, que em Cristo nós conseguimos fazer todas as coisas. Dá para você entender agora por que a Bíblia fala que somos capazes de superar qualquer dificuldade. A Bíblia também diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que a Bíblia fala isso? Porque dentro de nós habita aquele que é maior. Por isso que a Bíblia fala, né? Maior é aquele que está em nós, em quer dizer dentro, do que aquele que está no mundo. Quem é que está dentro de nós? O Espírito Santo. Quem é que está no mundo? Satanás. Então maior, quer dizer mais poderoso, maravilhoso, grandioso, infinitamente mais, é o Espírito Santo dentro da gente. Agora, dá para você imaginar, com esse bendito Espírito Santo dentro de nós, quanta coisa maravilhosa que não poderia ser feita? Pensa comigo. Quanta coisa grandiosa que poderia ser feita, mas muitas vezes a gente não vê acontecer. O crente é crente de verdade, aceitou Jesus de verdade, mas muitas vezes ele não sabe como usar esse poder que está dentro dele, que vem do Espírito Santo. Gente, nós por nós mesmos, nós não temos poder. O poder que nós temos vem de Deus. Por isso que toda a honra e toda a glória vai para Ele, quando alguma bênção acontece na nossa vida. Quando nós expulsamos um demônio, a glória vai para Deus. Quando nós oramos por um enfermo e ele é curado, a glória vai para Deus. Quando nós oramos por uma pessoa, por uma causa, na justiça trabalhista, uma situação familiar, uma libertação, a glória vai para Deus, porque o poder vem dele. Nós sabemos disso, e eu tenho, desde quando me converti, eu sempre tive total entendimento disso. Jamais me ocorreu no meu coração me orgulhar de alguma coisa, porque sem ele eu não sou nada. Mas ele dentro de mim, ele pode fazer muita coisa grandiosa. Na minha vida, como já fez e faz, e na vida de algumas pessoas que me deixam ajudá-las, né? Só que Deus quer mais. Ele não quer só que o pastor faça coisas grandiosas, ou só que os obreiros façam coisas grandiosas, ou só alguns homens de Deus façam algumas coisas grandiosas. Não, Ele quer que todo crente, independente da posição na igreja, se é pastor, se é obreiro, se é evangelizador, se é membro, não importa. Ele quer que todos os crentes façam coisas grandiosas também. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em todo crente. Porque todo crente que é crente mesmo, que aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo dentro de si. E isso não tem nada a ver com línguas estranhas. As línguas estranhas, falar em línguas, é uma coisa que a Bíblia fala, promete para todo crente também, é um revestimento de poder também, sem dúvida, tá? Quem não é batizado com o Espírito Santo ainda, com a evidência bíblica de falar em línguas, tem que buscar, é para você, é só você buscar. Mas mesmo que você ainda não seja batizado no Espírito Santo, você já pode fazer coisas grandes para a obra de Deus. Você pode orar pelas pessoas, você pode orar pelos enfermos, ou você também pode expelir demônios, porque é no nome de Jesus que você faz. Você pode orar por você mesmo, e o mal ser quebrado, você pode, porque dentro de você há esse poder. Agora presta atenção, o que a história de Eliseu tem a ver com a gente? Presta bem atenção. Quando Eliseu viu Elias subir, ele viu Elias ser arrebatado, e o manto que era de Eliseu caiu no chão e Eliseu pegou, era um sinal, né? Elias me deu um manto para eu continuar o ministério dele. Jesus subiu e nos deu o Espírito Santo para continuarmos, o que, gente? Amém? Fala aí. O ministério dele. Você, quando aceitou Jesus, você recebeu o manto, por isso que eu brinquei, manto de Elias, né? Que é o Espírito Santo na verdade, para que você continue a fazer as obras de Jesus. Jesus já subiu ao céu, mas deixou a gente com o Espírito Santo para continuar a obra dele. Elias subiu ao céu, mas deixou a porção dobrada do Espírito dele para Eliseu continuar a obra dele. E quando o Eliseu pegou aquele manto e tinha fé que ele tinha recebido aquele poder,
Ele foi então até o Rio Jordão. Quando você lê aqui o texto bíblico, né, que fala que ele feriu as águas, quer dizer que ele pegou aquele manto, que era de Elias, que agora é de Eliseu, e bateu nas águas do Rio Jordão, e o rio se abriu no meio, um tantão de água para cá, um tantão de água para lá, e ele passou no meio. Não vai confundir com a passagem do Mar Vermelho, tá? Porque não foi só o Mar Vermelho que se abriu. A Bíblia fala do Mar Vermelho, que Moisés abriu o Mar Vermelho, pelo poder de Deus, é claro, mas nós costumamos dizer assim: Moisés abriu o Mar Vermelho. Depois, na terra prometida em Canaã, Josué abriu o Rio Jordão. Assim que os sacerdotes, no comando de Josué, colocaram o pé no Rio Jordão, e ele estava na época da cheia, aquele rio caudaloso, aquelas águas que levavam tudo, né? Cheia, aquela época de cheia, quando eles relaram o pé nas águas do Jordão, o Rio Jordão se abriu, e não ficou lama, ficou seco. O poder de Deus não deixa lama, é completo, Deus não faz obra pela metade, é plena. O rio se abriu, e todo o povo de Israel atravessou. Depois, Elias também abriu o Rio Jordão, porque nesse pedaço do texto aqui, onde eles estavam ali, onde Elias foi arrebatado, para chegar ali, Elias fez isso, ele bateu o manto dele nas águas, as águas se abriram, e ele junto com Eliseu, passaram para o outro lado. Depois Elias foi arrebatado, o Rio Jordão voltou ao normal, agora Eliseu estava voltando. E ele tinha que passar pelo mesmo caminho, só que as águas já estavam correndo de novo. O que Eliseu fez? Vamos ler o texto outra vez? Gente, isso aqui é o nosso retrato. É assim que Deus quer que a gente se comporte. Leia comigo, por favor. Olha aí, versículo 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Olha para cá, por favor. Qual é a atitude que Eliseu teve para que o poder de Deus se manifestasse, que estava nele já, se manifestasse, e fizesse com que as águas se abrissem, se separassem, se dividissem para que ele passasse? Sabe qual foi a atitude? Ousadia, também chamado de coragem, né? Bravura, se você quiser chamar assim, né? Destemido, né? Ele foi destemido, sem medo, ele foi corajoso, audaz, essa expressão, audaz, esse é mais antigo que Pedro Álvares Cabral, né? Ele foi audaz, de audacioso, né? Então, ele chegou lá no Rio Jordão, pegou o manto que Elias havia dado para ele, enrolou o manto e falou assim, ó: onde está o Deus de Elias? Ele não estava com dúvida, ele não estava perguntando porque ele não sabia, era um modo dele falar, né? Senhor, é a minha vez agora. O Senhor, Elias falou, me prometeu aquele poder, e tudo que ele falou nessa terra sempre teve o amparo do Senhor. Então, eu quero que aconteça aqui agora a mesma coisa que aconteceu com Elias. Ele pegou aquele manto e pá! Ele não relou o manto como uma pessoa delicada faria, né? Pegar o mantinho aqui, relou não posso relar, senão molha a minha mão, né? Não foi assim não, delicado assim não. Ele chegou como um homem corajoso. Ele sabia o que ele tinha, sabia da promessa, sabia que era dele, e ele agiu em cima daquilo que ele acreditava. Diz a Bíblia que ele feriu, essa expressão que a Bíblia usa, bateu com força, pá! Espirrou água, tudo, quando vê começa, um montão de água para cá, um montão de água para lá, as águas que desciam, pararam de descer, foi acumulando, e as águas que estavam descendo, pararam também, e ficaram lá, ficou um corredor, e Eliseu passou. Ousadia. Agora, eu pergunto para você que está aqui na igreja faz tempo, você que já aprendeu muita coisa da palavra de Deus, mas tem que acreditar, né? Tem que guardar no coração. Você que aprendeu que você em Cristo é mais que vencedor. Sim ou não, gente? O que nós somos? Aí sim, né? Mais que vencedores. Em todas as coisas, diz a Bíblia. Em todas as coisas. Nas situações de doença, nas situações financeiras, nas situações sentimentais, nas situações espirituais, nós somos mais que vencedores. Nós não nos fizemos assim.
Foi o Senhor que nos fez assim. Eu não sou mais que vencedor porque eu sou bom, ou porque eu mereci. Eu sou mais que vencedor porque a partir do momento que eu criei em Jesus, Ele me fez ser assim, e isso é a mesma coisa com você. Você tem que entender que você é mais que vencedor. A palavra de Deus fala que nós fomos sarados pelas feridas de Jesus. Eu não posso aceitar a doença no meu corpo. A doença pode até tentar entrar, mas eu não posso aceitá-la. Eu tenho que dar uma bicuda no traseiro dela. Porque Elias feriu as águas, e ferir as águas é isso, é agir com violência contra o mal. Não é contra as pessoas, por favor, tá? Às vezes você fica brigado com as pessoas, você fica magoado com as pessoas fazem mal para você, e você começa a maltratar a pessoa, falar mal dela, xingar ela e ter mágoa dela. Não é isso. Você tem que ficar bravo com o mal que está por trás da pessoa, não com a pessoa em si, tá? Saiba diferenciar as coisas e sabe identificar quem é o teu verdadeiro inimigo. É Satanás. O teu inimigo não é a tua esposa, não é o teu marido, não são os teus filhos, não é a tua sogra, não é o teu sogro, nem teu genro, nem tua nora. Eles podem até ser instrumentos do diabo, mas eles também podem ser libertos pela tua fé e pela tua oração, se você identificar o inimigo certo. Então, eu não posso aceitar a doença, nem a derrota, porque a Bíblia fala que sou mais que vencedor. A Bíblia fala que Jesus já carregou no corpo dele as minhas doenças e eu já fui sarado. Eu repito, a doença, os sintomas podem até querer ficar no corpo, mas você não pode aceitar. Você tem que fazer como Eliseu, ser audacioso, corajoso, bravo, espiritualmente falando, né? Não é sair um valentão carnal que você vai levar na cabeça, né? É aquele valentão espiritual, aí sim, né? Porque pensa comigo, olha só. Se Eliseu fosse como muitos crentes de hoje, ele teria dito assim, ó: nossa, eu recebi o poder de Deus que Ele falou que ia me dar, agora eu quero passar, mas tem esse rio aqui na minha frente, e agora, o que eu faço? Eu vou orar aqui, vou dobrar os joelhos, Senhor, abre o rio, e não ia acontecer nada. Já pensou se Eliseu chega lá, e senta na beira do rio lá, uma pedra, um toco, alguma coisa, né? Senta lá, eu queria tanto passar do outro lado. Elias falou que eu tinha poder, eu tenho poder, glória a Deus. Mas olha o rio aqui passando. E agora, como é que eu vou fazer? A vida é assim mesmo. Acho que não é vontade de Deus que eu passe o rio. Não é assim que as pessoas falam hoje? Gente, o rio passando ali na frente de Eliseu simboliza, sabe o quê? Os problemas dessa vida para a gente. O rio passando ali na frente de Eliseu representa as dificuldades da vida. Parece que é normal, o rio tem que passar mesmo, a água vai correr, é normal da vida. E eu pergunto para você, mas Jesus agia assim? Aceitando tudo como normal? Você sabe, como eu falei para você, do mesmo jeito que Eliseu tinha que continuar a obra de Elias, nós como crentes temos que continuar a obra do Senhor Jesus. Gente, é uma figura isso aqui. Aconteceu de verdade com Elias e Eliseu, e a história se repete de uma outra forma com a gente. Elias foi arrebatado, foi para o céu, e Eliseu tinha que continuar a obra. Conosco a mesma coisa. Jesus subiu ao céu há 2000 anos, os crentes têm que continuar a obra dele. Mas assim como Elias deu para Eliseu o poder que ele precisava, Jesus também nos deu quando ele subiu ao céu. Só que temos que usar esse poder, e ele está em você, se você aceitou Jesus, é a única condição. Se você ainda não se converteu a Cristo, então a primeira coisa, você precisa nascer de novo. Mas se você já tem convicção que nasceu de novo, porque aceitou a Cristo, o coração, esse poder já está dentro de você, só que tem que ter ousadia. Não pode aceitar tudo como normal, porque nem Jesus fazia isso. Por exemplo, certa vez, Jesus chegou na casa da sogra de Pedro. Então você vê que Pedro era casado, né? Se ele tinha sogra, é porque era casado. E achou a mulher doente lá. Ela estava acamada. Aquela mulher, aquela sogra de Pedro, devia ser uma mulher muito ativa. Toda hora lavando roupa, fazendo comida, porque mulher não tinha muita coisa para fazer mais nesse sentido, né? Trabalhava no campo também, mas ela provavelmente ficava mais em casa, né? Mulher de mais idade geralmente ficava cuidando das coisas de casa, fazendo pão, porque tudo era manual, gente, não tinha supermercado naquela época, né? Que você vai e compra tudo da prateleira lá. Não,
era tudo na mão. O pão tinha que fazer, o sabão tinha que fazer, né? Que nem fazia antigamente. O fogão, não é você chegar lá e clique e a chama acende. Não, eu tinha que pegar lenha, colocar outra banheira. Tem gente que fala assim, ó, eu queria tanto viver no tempo antigo. É porque você não viveu lá. Por isso que você fala isso, né? Vai lá acender lenha, pelo amor de Deus, é atraso de vida, gente. É gostoso para quem não tem que fazer, né? Uma comida de fogão de lenha é bom? Se é. Mas pergunta para quem acende o fogão de lenha e vê se é gostoso. Não é, né? Então, por favor, né? Ou você quer esquentar uma comida, põe no micro-ondas lá, clique, tá pronto, pegou, bebeu, né? Naquela época tinha que acender a fogueira, acender aquelas panelas de ferro, de barro, e para limpar a panela de barro, não tinha detergente. Como é que fazia para limpar aquela gordureira? Como é que fazia? Imagina só, né? Mas só para você ter uma ideia. Aquela sogra de Pedro devia ser uma mulher muito trabalhadeira, mas um belo dia, alguma coisa atingiu ela, ficou com febre, estava lá acamada, e a febre naquela época não é que nem hoje, que tem uma dipirona, que você põe umas gotinhas lá e dá, a pessoa já fica melhor um pouco, né? Não, febre era sinal de perigo, porque podia dar uma convulsão e até matar a pessoa, e a febre estava muito alta, tanto é que ela estava de cama. Jesus chega lá, o que ele faz? Ele olha para aquela mulher e fala assim, ó, nossa, acho que é o tempo, a garganta inflamada, porque bebeu água gelada, porque não sei o que tem, porque é virose, mas é assim mesmo, isso aí vai porque é febre. Ele fez isso? Ele fez isso, gente? Você conhece a história? Ele fez isso? Bom, eu acho que você não conhece a história, né? Ele não fez isso, ele não achou normal aquilo lá. Diz a Bíblia que ele se curvou em cima dela, pôs a mão nela, repreendeu a febre, ele feriu a febre, que nem Eliseu fez com as águas, ele feriu a febre, falou, sai daqui. A Bíblia não fala as palavras que ele usou, só fala que ele repreendeu, e a palavra repreender é falar duramente, falar com muita energia, energicamente e com força, que não está para brincadeira. Imagino eu, Jesus dizendo, febre, você não vai ficar aqui, você vai ser dessa mulher agora, sai do corpo dela agora, estou te mandando, sai. Diz a Bíblia que na mesma hora ela se sentiu melhor, levantou e foi servir eles. Está entendendo? Então, a gente não pode aceitar as dificuldades da vida e falar que é assim mesmo. Quanto crente eu escuto falar, né? Eu busquei pela cura, eu não fui curado, acho que Deus não quis me curar, eu acho que não era a hora para eu ser curado. Que conversa fiada é? De onde você arrancou essa baboseira? Isso não existe. Deus, Ele quer o nosso bem-estar para ontem, não é para hoje, nem é para ontem. Tanto é para ontem, que Ele já fez tudo isso na cruz. Agora, é a gente que tem que ter uma postura violenta com relação às dificuldades da vida, e não ficar que nem coelhinho mansinho, né? Aceitando tudo, faz aqui, vamos orar, irmãos, que orar, irmão? Tem hora de pegar o capeta pelo chifre e arrancar as orelhas dele, é isso que tem que fazer. Claro que você vai fazer isso espiritualmente, né? Porque o demônio, os demônios, ou Satanás são espíritos, você não consegue pegar na carne, porque ele é espírito, mas você pode fazer espiritualmente. Como é que você faz? Você simplesmente toma as atitudes de fé que tem que tomar. Usar o nome de Jesus, repreender o demônio, repreender a enfermidade. A tua família está com rolo, está com um problema a sua família. Além das brigas, além das perturbações, além das depressões, ainda tem a questão de não se converterem a Cristo, que é o pior dos problemas. Gente, não tem problema pior do que a pessoa não se converter. Porque se uma pessoa não se converte, além de não mudar nessa terra, ainda vai para o inferno se morrer assim. É o que a Bíblia ensina. O pior dos problemas é a pessoa não se converter a Cristo. Porque se curar, mas não, pastor, mas se a pessoa for curada de um câncer, é uma coisa maravilhosa, sem dúvida que é. Só que não adianta uma pessoa ser curada de um câncer e não ter aceitado Jesus. O que adiantou ser curado de câncer e morrer sem salvação? Vai para o inferno, adiantou alguma coisa? Nada. Você está entendendo? Mas vamos supor que você tenha na sua família esses problemas. Além das brigas, das contendas, da brigaiada, daquela coisa toda, ainda o problema é que você não se converte. Ou talvez sejam convertidos, mas talvez sejam desviados da fé, talvez frios na fé, não sei. Olha, o que você faz? Você vai brigar com a tua família? Não dá resultado brigar, você sabe disso.
Brigar resolve? Ou se resolvesse, filho, o mundo era uma paz, porque o que o povo mais faz é brigar, né? É discutir, xingar, ficar magoado, fazer bico, fazer cara feia, não é assim? Não olhar na cara, não conversar. Isso é o que o povo mais faz, até os crentes. Se resolvesse, estava resolvido. Mas não resolve, só piora a situação, porque vai criando mágoa. Isso vai criando ressentimento no coração das pessoas. Não brigue mais, é perder tempo. Não é por força, nem por violência, diz a Bíblia, né? Não é pela força do braço, ou pela força do gogó, de você falar mais alto que o outro, ou pela tua inteligência humana, tem gente que tem a cabeça boa, bem afiada, a língua afiada, né? A pessoa provoca você já solta uma coisa para falar para ela que machuca o coração, né? Porque tem gente que tem a língua afiada, é isso, a pessoa solta na hora, pá, dói mais que um tapa. Tem certas palavras que dói mais que um soco, na boca do estômago, no bico do queixo. Só que não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Deus está falando que é pelo Espírito Santo que você vence essas batalhas, é pelo poder dele. Então não brigue mais com a tua família, não perca seu tempo, nem fique bicudo, nem trombudo, nem magoado, nem nada. Abençoa eles e ora por eles. E o que eles falar para você, deixa para lá, vai deixando. Só que, a hora que você virar as costas, ou nas tuas orações, você vai ter que ferir as águas. Você vai ter que pegar o manto de Elias, que agora era de Eliseu, né? Você vai ter que pegar a autoridade que ele te deu. E vai dizer assim, ó, em nome do Senhor Jesus, demônio de contenda que está dentro da minha casa, demônio de doença que está dentro da minha casa, demônio de depressão que está na cabeça da esposa, do marido, dos filhos. Tem jovens com depressão hoje, gente, né? E aquelas menininhas, adolescentes, e até mais umas mais madurinhas, que se cortam todas, se ferem lá, porque problemas psicológicos, né? Você sabe qual é a raiz de tudo isso? Demônio. A raiz é demoníaca. Pode ter um monte de coisa envolvida, mas a raiz, o princípio do problema é demônio. Mas a hora que você fala, eu não te aceito na minha casa, demônio. Eu não te aceito no meu casamento, espírito do inferno. Eu não te aceito no meu corpo, demônio da doença, nem do corpo da minha família. Sai, eu estou te mandando em nome de Jesus, sai, sai, sai. Mas você precisa agir assim, com ousadia. Veja que você está tendo o apoio da palavra de Deus. Tá? Você não vai fazer isso porque você é o bom da boca, não é isso. É porque você tem o respaldo da palavra de Deus. É a palavra de Deus que te respalda, que te dá o apoio. Eu estou fazendo isso porque a Bíblia diz para eu fazer assim. É Deus que vai me confirmar, e se você fizer, é Deus que vai confirmar você. Entre os crentes mais antigos, tinha um corinho, que você deveria cantar ele todo dia. Esse corinho antigo falava assim, eu não lembro muito bem da melodia, mas a letra eu lembro. Esse corinho fala assim, ó: quando eu era prego, o diabo me batia. Hoje eu sou martelo, bato nele todo dia. Amém, pessoal? Olha de novo, ó. Quando eu era prego, o diabo me batia. Hoje eu sou martelo, bato nele todo dia. Imagina você, uma marreta de ferro desse tamanho, e o diabo aquele preguinho vagabundo de ordinário, né? E você socando ele todo dia, pá, 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 até esmigalhar ele. É assim que você tem que se enxergar. Quando eu era prego, amém, pessoal? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Jantaram? Estão animados aí? Acho que não, né? Então, fala aí. Quando eu era prego, hoje eu sou martelo. É isso aí. Só que nós vemos hoje o quê? Muito crente apanhando do diabo, através de doenças, perturbações, depressões, fracasso financeiro, fracasso familiar, fracasso no casamento, fracasso profissional. Por quê? Porque o crente ele não entende o que ele é. Ele é aquilo que Deus fala que ele é. Um representante de Cristo aqui na terra, assim como Eliseu era um representante de Elias aqui na terra, com o mesmo poder, até mais. Então, usa esse poder que você tem. Porque o poder que Jesus deu para a gente é que nem se fosse uma bala de chupar. Se alguém te dá uma bala e você não abri-la, não desembrulhá-la, né? Se você colocar a bala com papel na boca, que sabor que você vai sentir? O sabor do papel, né? Do papel, do plástico, sei lá, né? Aquela coisa, não é verdade? Não está sabendo, não está gosto de nada. Claro, criatura, você não tirou o papel. É só tirando o papel que você vai poder saborear o sabor daquela bala.
É assim. Mesma coisa o poder de Deus. Ele foi dado para a gente como um presente. Só que muito crente não tem a coragem de desembrulhar o presente. Não tem a audácia, a ousadia, coragem, como você quiser falar, de agir assim, ó. Diabo, sai da minha vida. Não, a pessoa começa, meu marido é culpado, minha esposa é culpada, meu patrão é culpado, não aguento mais essa família, eu vou embora dessa casa, não vejo a hora de ir embora dessa casa. Aí a pessoa senta e começa, eu não aguento mais. A atitude do crente. O diabo ri de você. Em vez de você bater nele, ele bate em você. E quanto mais você chora, mais ele soca você. Bem. Por isso que a pessoa fica cada vez mais oprimida. A ponto até de fazer bobagem. Liberte-se disso, filho. Você é escolhido de Deus. Amém, pessoal? Repita comigo assim. Levanta as mãos para o céu. Levanta as duas mãos, vai. Isso, ginástica aí, ó. Fala assim, ó. Obrigado, meu Deus e Pai. Porque o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu para ser teu representante nesta terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Agora, algumas recomendações só para você também não ter o seu poder bloqueado. Presta atenção no que eu vou te falar. Não basta você ter essa convicção do que você é. Deus falou que você é mais que vencedor. Deus falou que no nome de Jesus você vai expelir demônios, curar os enfermos. E coisas grandiosas vão acontecer na sua vida, como aconteceu na vida de Elias e Eliseu. Só que tem um detalhe. Apesar de você saber dessas coisas, apesar de você ser uma pessoa que não se conforma com as dificuldades, os problemas aparecem, você não perde tempo reclamando para ninguém, você já vai de cara enfrentar, vai orar, vai buscar Deus. Se você não souber o que fazer, a primeira coisa é orar a Deus, buscar a direção de Deus. Depois que você orou, aí você repreende o mal, você determina a tua vitória, invoca o poder de Deus. Você faz tudo isso aí, tem que fazer. Às vezes você tem que jejuar, às vezes a vitória não vem num dia só. Assim como o martelo, muitas vezes, você usa o martelo para pregar o prego, às vezes não é numa pancada só que o prego afunda, não é verdade? Se você for tentar acertar o prego numa pancada só, você pode até errar o prego, né? Então o que você tem que fazer? Ir batendo, né? Pá, 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 pá. A hora que você vai ter que estar enfiado, né? Aí você pá, pá, aí ele até a cabeça lá, né? Grudada na parede ou na madeira, não é assim? Às vezes o diabo é vencido assim, dia a dia. Todo dia você bate nele, pá, pá, pá. Todo dia você cita a palavra, todo dia você repreende ele, todo dia você pede o pé no traseiro dele, né? Todo dia você mete o pé no traseiro dele, todo dia você amaldiçoa as obras dele, todo dia você invoca o poder de Deus. É assim. E tem gente que é assim. Só que, se tiver pecado na sua vida, não vai funcionar. O pecado, ele trava tudo, gente. E ainda mais nesse mundo horrível que nós vivemos hoje, porque o mundo sempre foi ruim, na verdade. Na verdade, o pecado sempre teve, as pessoas más sempre existiram, tá? Só que hoje é muito mais multiplicado isso daí. Por quê? Pelas redes sociais, né? Pela facilidade de informação que a gente tem, pelas leis nossas que não funcionam. Então o mal se multiplica, mas o mal sempre existiu. Só que o problema é que muitos se contaminam. De tanto você ver as coisas erradas por aí, você começa a achar que é normal. E o crente também se contamina. Quantos garotos que cresceram na igreja, começou a ir para a escola, ou então fazer faculdade, ou então começou a sair um pouquinho com gente do mundo, já aprende a fumar, aprende a beber, e começa a achar que é normal, porque os perdidos lá fazem isso. E o crente acha que porque o diabo, ele engana, né? Ele faz com que os outros tenham uma falsa aparência de felicidade. E o tontinho do crente acredita que são felizes mesmo, né? Desculpa, mas não é assim. O adolescente, ele acha que aquilo é felicidade. Ele não sabe que aquilo é o caminho para o inferno. E o jovem não entende isso daí. Até que um dia acontece alguma desgraça, aí ele vai abrir os olhos, né? Então a gente tem que orar pelos jovens aí. Mas só para você entender. Quantos jovens que, por viver nesse meio pecaminoso, estão pecando também. Mas não é só jovem, não. É adulto também. Tem muito crente que adultera, que comete fornicação,
E a pessoa não está se ligando que isso aí atrapalha muita coisa. Então, se esse for o caso, dá ouvidos ao que o Espírito Santo está te dizendo. Porque ele diz isso na Bíblia, e então é o Espírito Santo dizendo. Arrependa-se, conserte-se com Deus. É só você fazer uma proposta firme para Deus. Senhor, me perdoa, porque eu sei que eu estou errado, nem tem desculpa para dar. Eu errei porque eu quis errar. Nunca foi para te afrontar, lógico, nunca, eu sei quem eu sou, que eu não sou nada. E o Senhor é tudo. Então nunca foi para afrontar o Senhor, nunca foi para desonrar o Senhor, pelo amor de Deus. Só que a carne fraquejou, me deixei levar, me deixei cedi para o pecado, fiz o que não prestava. Eu sei que eu estou errado. Então me perdoa, porque eu sei que eu estou errado, mas eu quero mudar isso daí. E sozinho também não consigo. Então me ajuda a mudar. A partir de hoje eu faço o propósito de cortar o pecado, peço perdão ao Senhor, invoco o teu poder sobre mim. Na verdade já está em você, né? É como se você falasse assim: Espírito Santo que está em mim, me ajuda a vencer esse pecado. E você ficar firme no seu propósito, acabou, você está perdoado. O perdão é imediato. Então, se há algum pecado que possa estar impedindo esse poder de Deus de agir na tua vida, hoje é o dia de você se livrar dele. Porque quando você pede perdão de coração, e é só Deus que sabe se é de coração ou não, né? Porque tem gente que mente, né? Tem gente que fala assim: ai Deus, me livra dessa que eu vou parar de fazer porcaria. É porque a pessoa sabe que vai dar problema, né? Então ela vai apela para Deus. Ah, Deus. É que nem marido que é pegado com a boca na botija, né? A mulher descobre a traição do marido, o que ele fala para a mulher? Não, bem, não larga de mim, vou mudar, não aconteceu nada, não, foi só uma vez. Estava 3 anos com a mulher lá, é só uma vez, mentiroso, né? Então, tudo aquele teatro, né? Então, para não separar, para não dividir os bens, para não pagar pensão e outras coisas, o malandrão o que faz? Ah, bem, me perdoa, eu juro que não vou fazer mais, aquela coisa toda, não é assim? Mas tem gente que faz assim com Deus também. O negócio aperta, a pessoa não sabe o que fazer. Oh Deus, me livra, porque tem misericórdia, eu não vou fazer mais, eu vou sair, né? Ó, é só Deus para saber se a pessoa está sendo honesta ou não. Eu não sei e ninguém sabe. A gente desconfia, né? Porque tem gente que fala assim: pastor, meu marido, ou então a minha esposa, ou então meus filhos mentiram tanto na vida para mim, que agora eu não acredito mais nada que eles falam. Agora eu virei um Tomé, só acredito vendo, porque se eu não ver, eu não vou acreditar. E é verdade, perde o crédito, né? E a pessoa faz assim com Deus também. Mas tem um detalhe: se houver sinceridade, Deus vai ver. E se tiver sinceridade, na hora que você fala, Deus me perdoe, o sangue de Jesus, na hora, fulmina o pecado. Aquilo que te separava de Deus some na hora. É mais rápido que bomba atômica. Mas na hora, some. Você fica limpinho diante de Deus de novo. Aí você pode invocar o poder de Deus e falar: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Eliseu? Onde está o Deus e Pai de meu Senhor Jesus Cristo? Onde está o meu Deus? Quer dizer, é modo de falar: eu sei que o Senhor está aqui, então eu vou orar contra esse mal vai cair por terra. Eu vou orar para a bênção acontecer, a bênção vai acontecer. Eu vou orar para a porta de trabalho se abrir, ela vai se abrir. Eu vou orar para abençoar o meu inimigo. E está abençoado, mas aquele demônio que usa ele, eu queimo em nome de Jesus. É desse modo. Uma atitude assim Deus tem que honrar. Quando Eliseu chegou na beirada do rio Jordão, bateu e feriu as águas, porque ele fez com confiança em Deus e com ousadia, as águas se abriram. Ele passou e aquelas águas não o impediram de nada. Só para finalizar, as águas aqui também simbolizam pessoas. Na Bíblia, toda vez que fala muitas águas, rio caudaloso, mares, por exemplo, sempre tem no sentido simbólico o significado de pessoas, ou pessoas do mundo, ou pessoas ímpias, que às vezes são até crentes. Tem crente ímpio, tem crente que é desviado, né? Tem crente que é perturbado. Não é a maioria, graças a Deus, né? Mas existe. Então, quando fala águas, quer dizer gente ímpia, tá? Muitas vezes, o que está entre você e a bênção são pessoas. Pessoas que o diabo usa para te caluniar, mentir a teu respeito, falar mal de você, trair você, né? Passar a perna em você, apontar o dedo para você, fazer você ficar magoado. Às vezes são pessoas de fora, pessoas da igreja, pessoas do trabalho, pessoas da família às vezes. Não é agradável. Só que tem um detalhe: como é que você vence isso? Fazendo o que Jesus mandou. Lá em Lucas capítulo de número 6, ele fala o seguinte: olha, ama quem te odeia, faz o bem
para os teus inimigos, ou ama os teus inimigos, faz o bem para quem te odeia, abençoa quem te amaldiçoa. Foi Jesus que mandou, viu gente? Eu não estou inventando. Aí não consegue. Claro que consegue. Se você é crente, você consegue. O crente consegue tudo. Porque o Espírito Santo está dentro da gente. É só por isso que a gente consegue. Porque se não tivesse, a gente não conseguia nada. Então para de falar que não consegue. Tá? Você consegue sim. Se Jesus falou, você consegue. Abençoa quem te amaldiçoa. Ora por aquele que te calunia, que te persegue. Pelas pessoas, faça isso. Deus vai te recompensar do modo que você nem imagina. Quão grande será. Agora, o demônio que está fazendo esse conflito acontecer, o demônio que está levantando as pessoas contra você, esse você queima ele. Mas na oração pisa nele. Diabo de contenda, demônio da inveja, que usa aquelas pessoas, te repreende no nome de Jesus, sai da vida delas, em nome de Jesus, não te aceito aqui, você não tem nada, e bate nele, todo dia. Chega uma hora que ele está esmigalhado, e a vitória se manifesta. Amém, pessoal? Pronto, fica de pé então, vamos fazer a oração final. Meu Pai Celeste, amado e santo, em nome do Senhor Jesus, te damos graças pelo Senhor não ter mudado. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Deus bendito e poderoso que não pode falhar nas tuas promessas e que não pode mentir naquilo que o Senhor disse. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós invocamos o teu poder agora, para que todo mal que haja nessa pessoa caia por terra, toda enfermidade seja retirada, toda dor seja anulada, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Toda maldição caia por terra, toda enfermidade que houver na casa, na família, em nome de Jesus, eu mando, espírito imundo, te mando, sai! Agora, todo mal que atormenta, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu te mando, sai dela, da casa dela, da família dela, do caminho dela, em nome de Jesus, eu te mando, sai! Agora, todo mal, toda enfermidade que há, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu mando a você, espírito enfermo, demônio doente, te repreendo em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Te mando agora, sai da vida dela, da casa dela, demônio imundo, pega a tua praga maldita, do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus, eu te mando, sai agora. Pai, faz um milagre nesse corpo, seja ele curado e liberto agora. A tua palavra diz isso, Senhor. Eu sou o Senhor que te sara. Então, meu Deus, manifesta o teu poder aqui agora, para que esse milagre aconteça. E já está acontecendo, Pai, recebemos pela fé, em nome de Jesus. Esse milagre está na vida dela, em nome de Jesus de Nazaré. Toda a enfermidade que há, em nome de Jesus, nos joelhos, nas juntas, em nome de Jesus Cristo, seja cancelada essa maldição, caia por terra esse mal, em nome de Jesus de Nazaré. Todo mal, toda dor, toda enfermidade na casa, nela, em nome de Jesus eu mando, sai agora, toda obra do inferno, eu amaldiçoo e digo, demônio, sai da vida dela, da casa dela, dos caminhos dela, em nome de Jesus. Todo mal, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu mando, sai do caminho dele agora. A enfermidade do inferno, demônio imundo que atormenta, o medo da morte, em nome de Jesus de Nazaré, o medo da doença, em nome de Jesus de Nazaré, a enfermidade no coração, sai agora, em nome de Jesus de Nazaré. Todo mal que atormenta, toda dor, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu mando agora todo mal, sai desse caminho, inflamação, infecção, toda dor, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Feitiçaria, magia negra, magia branca, toda maldição, obra de macumbaria, de feitiçaria, caia por terra agora, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todo mal seja repreendido, caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Por favor, coloca as duas mãos sobre a sua cabeça, põe as duas mãos sobre a sua cabeça, pronto? Fala assim comigo, olha, Deus e Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é o mesmo, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus de Pai, de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu Deus está comigo, e é por isso que eu recebo pela fé a minha vitória, o meu milagre, a minha cura e libertação, para mim e para minha casa, em nome do Senhor Jesus. E a todo mal que ainda teima em ficar, a todo espírito imundo que ainda persiste, eu exijo, vai sair agora, e em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, manda embora essa praga do inferno com fé, vai. E em nome do Senhor Jesus, sai.
todo mal e não volte mais. Levanta as mãos para o céu, um minutinho só, mais uma vez. Não é academia, mas você faz ginástica, né? Que bênção, né? Fala assim: obrigado, meu Deus, pela minha resposta, pelo meu milagre, pela minha bênção, pela minha vitória. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus.